Meus irmãos, que alegria, mais uma vez, podermos dar continuidade às nossas pregações no livro de Efésios. Para mim tem sido muito especial essa série de exposições. Tenho aprendido muitas coisas, tenho tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Espero que você esteja sendo abençoado também. Tenho refletido sobre essa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, e essa é uma parte que começa cada vez tendo orientações mais práticas. Nós estamos já no capítulo 4 e hoje vamos ler a partir do versículo 17. E quando nós temos, e aí eu tenho encorajado, se você tem uma Bíblia de papel, acho que você tem um privilégio, uma vantagem de quem só usa no celular, talvez perca essa vantagem. A gente dá uma folheada e dá uma olhada nessa carta como um todo. Cheguei a pensar em imprimir ela numa página só, para a gente dar essa olhada mais panorâmica, geral, na carta de Paulo aos Efésios. E os capítulos 1, 2 e 3, como nós sabemos, eles são dedicados a dizer o que foi feito por nós, o que já foi conquistado na cruz, a eleição, a predestinação, a operação do Espírito Santo em nossas vidas, a derrubada do muro da inimizade entre o homem e Deus, a derrubada do muro de inimizade entre povos diferentes, judeus e gentios. Registra também as orações do apóstolo Paulo por aquele povo de Éfeso que vivia numa cidade tão desafiadora para ser crente, parecida com a nossa, do Rio de Janeiro, em que muitas ideias, ideologias, conceitos, pensamentos, a cada dia eram instilados na mente, no coração de todas aquelas pessoas. A vida deles vivia e girava em torno da adoração da deusa Diana dos Efésios, a figura que nós conhecemos hoje como a Mulher Maravilha. É a mesma Diana dos Efésios, aquela mesma figura dali. O nome da Mulher Maravilha é Diana por causa da Diana dos Efésios. E ali havia o maior templo da região, a adoração, as prostitutas cultuais ali naquele contexto. A vida de Éfeso vivia em torno daquela adoração ali. E Deus, na sua soberania, no seu plano eterno de levar a bênção dele para todas as famílias da terra, o plano que vem desde lá do começo de Gênesis. Semana passada nós ouvimos o pastor MV pregando sobre Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e o envia para uma terra que ele ia mostrar, e ele seria bênção onde quer que ele chegasse, e abençoaria o Senhor aqueles que ele abençoasse. E essa bênção de Deus vai se espalhando, como numa corrida de revezamento, em que cada um vai levando essa tocha para mais longe, para outros povos, até que todos sejam conhecidos. E até hoje, alguns povos ainda não conhecem o Senhor, mas havia chegado o Evangelho ao povo de Éfeso. O apóstolo Paulo então prega a palavra ali, depois ele vai embora, e no seu ministério ele é perseguido e preso, e da prisão, orando, intercedendo, ele envia essa carta ao povo de Éfeso, dizendo: eu amo tanto vocês, me preocupo tanto com vocês, mas eu louvo a Deus porque tenho ouvido a respeito da fé e da firmeza que vocês têm na fé. Então lembrem de tudo o que eu ensinei pessoalmente e firmem isso. E quando uma carta era enviada, é muito provável que a forma como eles tinham contato com a carta não era tão mitigada, assim, tão cortadinha como nós fazemos, mas muito provavelmente eles liam numa tacada só, ou em intervalos menores. Então o contexto geral da carta era muito mais fácil dele ser lembrado e compreendido. Por isso nós insistimos a cada vez que nós vamos pregar novamente, lembrar desse contexto. E então até o capítulo 3, ele vai falar sobre essas questões de ordem mais doutrinária, teológica, princípios e ensinamentos. No capítulo 4, ele começa falando sobre a unidade da igreja, sobre como cada um de nós é uma peça nessa unidade e precisa fazer a sua parte para preservar essa unidade. E a partir do versículo 17, ele traz uma palavrinha aí, isto, portanto, no capítulo 4. E se você for ver, a partir do capítulo 4 e capítulo 5, ele vai trazendo várias exortações.
façam isso, não façam aquilo, façam isso, deixem de fazer aquilo, preste atenção nessa situação. E se nós olharmos só para essa parte, sem conhecer o contexto, nós vamos achar que é apenas um livro de regras, mas não se trata de um livro de regras, mas se trata de uma declaração de amor de Deus para os seus filhos, que os salva e que diz: esta é a forma, esta é a maneira como eu, o Deus Criador, estou dizendo que vocês devem viver, em obediência à minha palavra, e vivendo dessa forma vocês vão glorificar a Deus, e vivendo dessa forma vocês vão experimentar felicidade, ainda que em meio a sofrimentos, perseguições e desafios. A carta de Paulo, no capítulo 4, de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, eu peço que você acompanhe, portanto, a leitura. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Paulo abre aqui uma parte importante da carta aos Efésios, é a parte de exortações e de orientações. Versículo 25, o versículo seguinte, ele vai falar, por isso, deixem a verdade. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Versículo 29, não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja. Capítulo 5, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza não seja nem sequer mencionada entre vocês. E depois ele traz outros nãos e outros portanto, e assim ele segue nessa declaração de amor de Deus para o seu povo. É um Deus que nos ama, que cuida de nós, e é um Deus que nos adotou, que nos escolheu por causa da soberania dele, não por causa dos nossos méritos, e ele nos tornou filhos dele. Isso é importante que nós lembremos com muita firmeza, que o nosso coração esteja firme. Isso significa dizer que se nós desobedecermos a Deus em todas essas orientações que vamos passar a refletir a partir de hoje, o amor de Deus em nada será diminuído por nós. Por outro lado, se obedecermos em tudo, o amor de Deus não ficará maior, porque Ele nos ama. Ponto. Não é porque nós obedecemos ou desobedecemos que Ele vai nos amar mais. Nós não precisamos nos esforçar para sermos considerados filhos. Não. Esse esforço, esse sacrifício, esse preço já foi pago na cruz. Mas é aberta aqui uma seção que nos orienta a dizer, é a forma como eu tenho, como Pai que vos amo, a forma como eu tenho ensinado para que vocês vivam. Por isso ele diz, por isso ele apresenta essa série de orientações, que devem ser lidas e refletidas como o amor de Deus, e não como o juízo, não como a condenação, mas a graça. Já foi falado, antigamente se falava, não, o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Isso é falácia, isso não é verdade. Do primeiro ao último capítulo da Bíblia, a graça de Deus, ela se derrama, encharca cada uma das linhas. E a lei de Deus não é a lei ou a graça, mas a lei de Deus é a graça de Deus. É a forma como Deus nos orienta e ensina para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É a graça dele. E Paulo então começa aqui a nos explicar e apresentar para os Efésios, também para a gente, como é que nós devemos viver como crentes. Exortações práticas para a igreja. Em primeiro lugar,
quero destacar versículo 17 que diz: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo havia acabado de registrar: eu digo e no Senhor eu testifico, eu insisto. E algumas vezes ele usa essa expressão. Em Romanos capítulo 12, ele fala: eu rogo a vocês que vocês não vivam mais conforme os padrões do mundo, mas que vocês ofereçam o corpo de vocês. Ele está dizendo: meus filhos amados, filhos na fé, eu insisto para que vocês prestem atenção. Ele diz: eu digo e no Senhor confirmo, testifico, carimbo e assino, para que vocês saibam que a minha preocupação é legítima e é do fundo do meu coração, para que vocês vivam uma vida boa diante de Deus, e ainda que com sofrimentos, perseguições, lutas e dificuldades, vocês possam ter o coração cheio de firmeza, paz e alegria no Senhor, porque tem, com a graça dele, se afastado do pecado e procurado viver aquilo que Deus propõe para a gente. Então ele diz: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade. E aí eu quero destacar com vocês a expressão que aparece nesse campo semântico. O campo semântico é aquele campo de interpretação. São aquelas palavras que falam do mesmo assunto. Então ele diz: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, assunto, pensamento, tendo o seu entendimento, assunto, pensamentos, e a mente, seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede por causa da ignorância. Ignorância é falta de pensamento, de conhecimento, o mesmo campo, o mesmo assunto, porque eles vivem por causa disso, eles vivem assim por causa da ignorância e vivem na dureza do seu coração. Quando ele está falando em coração, ele está falando também sobre a mente, sobre afetos, sobre sentimentos, mas também sobre a consciência. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente como que nós viveremos, como que nós precisamos viver, não segundo os pensamentos dos que estão separados de Deus. No capítulo 4, no versículo 1, quando ele começa essa virada de assuntos, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro, peço que vivam de maneira digna. E aqui ele diz: peço que não vivam dessa outra forma. E pode ter certeza, toda vez que a palavra de Deus traz uma negativa para a gente, é porque é natural da nossa essência humana que nós façamos aquilo. Então ele fala: não vivam mais assim. Porque nós éramos até outro dia, até pouco tempo, aqueles que ele chama aqui de gentios. E a ideia de gentios aqui não é o significado de gentios em contraposição a judeus, não. Sobre isso ele já havia falado no capítulo 2, que judeus e gentios foram feitos uma nova humanidade, um só povo. Mas aqui, quando ele fala não vivam mais como os gentios, algumas versões trazem a palavra como os pagãos, significa dizer aqueles que não conhecem a Deus, que não têm a vida de Deus, não vivam mais como eles. Mas como, de que forma você está se referindo a eles? Ele está dizendo: não vivam de acordo com seus pensamentos, com a sua visão de mundo, com a sua cosmovisão. E ele explica como esses pensamentos, eles influenciam a vida deles. A forma como eles vivem baseado nos seus pensamentos. Aliás, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele registra assim: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele está dizendo, de todas as coisas que você precisa cuidar, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar do seu dinheiro, da sua saúde, da sua família, mas de tudo que você deve guardar, guarde com muito cuidado o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, ela traduz de uma forma com muita sabedoria. Em algumas vezes ela vacila, mas aqui ela traduz com uma acurácia muito boa. Ela registra assim o mesmo texto de Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Aquilo que a gente pensa
É aquilo que vai levar a gente a fazer ou não fazer um determinado tipo de coisa. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Não vivam de acordo com os gentios. Com esse povo que vivia em Éfeso, que tinha uma cultura, um jeito de viver, que os levava a viver, e aí ele começa a explicar, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aliás, esse texto aqui, do 17 até o 24 que nós lemos, talvez tenha sido um dos mais desafiadores para mim até agora. Se você pega em várias versões, Nova Almeida atualizada, Revista e corrigida, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, todas boas traduções em português, os termos são muito variados. A Nova Almeida atualizada, ela diz, não andem como gentios que andam na vaidade de seus próprios pensamentos. Outras versões vão trazer a palavra vazio, futilidade, falta de propósito, falta de objetivo, na vaidade dos seus pensamentos, ou seja, os pensamentos daqueles que não temem ao Senhor, que não estão ligados a Ele, são pensamentos vazios. Isso não quer dizer que todas as pessoas que não são crentes, que não estão dentro da igreja, são pessoas à toa, que só fazem coisa de quem tem a cabeça, vamos dizer, sem pensamento, sem direção, mas significa dizer que no final das contas os pensamentos deles estão ancorados em outra coisa. O fundamento daquilo que dirige a vida deles não é Deus. São outras observações, outros princípios. E ainda que alguns princípios pareçam com os princípios que a palavra de Deus nos ensina, no final das contas, no dia mau, nas decisões, o que está ancorado no pensamento deles é futilidade, é vaidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para esses ensinamentos, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, Deus, tem misericórdia, porque isso não nos autoriza a dizer, nós somos melhores do que eles. Não somos. Somos tão pecadores como eles. Mas se fomos alcançados pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de não mais ter o nosso pensamento, o nosso entendimento obscurecido. E é o próximo termo que ele usa. Eles vivem na vaidade de seus próprios pensamentos e têm o seu entendimento obscurecido. E mais uma vez, uma palavra que é traduzida de várias maneiras diferentes. São aqueles que andam e querem enxergar, eles têm vontade de encontrar e de acertar o caminho, mas está obscuro, está escuro, não está claro, está em trevas. E nós sabemos o que é acordar de noite e não ter luz na nossa casa e a gente ter que ir tateando. E quem já esteve numa floresta no meio da noite, quando a noite chega tão cedo, 6, 7, 8 horas da noite, você não enxerga mais nada. E aí você vê o que é uma noite escura e você fala, isso significa andar de acordo com os pensamentos obscurecidos. Há uma boa intenção para acertar, mas não há condição, porque o pensamento está obscurecido. E é interessante que os filósofos da época, eles definiam essa palavra aqui, definida como entendimento, como uma palavra que ficava entre fé e conhecimento. E é essa palavra, nesse contexto da cultura greco-romana, que o apóstolo Paulo escolhe essa palavra para dizer, olha, algumas coisas vocês conhecem, algumas coisas vocês creem. E todo ser humano é assim. Seja ele crente ou não crente, seja ele ímpio, gentio, aquele que não conhece a Deus, ou aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Vivemos a nossa vida e caminhamos nesse meio, entre o conhecimento, aquilo que a gente pode discernir e avaliar, e aquilo que a gente tem fé. É esse lugar, essa palavra aqui escolhida pelo apóstolo Paulo para dizer, olha, esse pensamento, esse entendimento, ele é obscurecido. Ele não tem, ainda que ele não tenha nem consciência disso, ele não tem condições de tomar decisões de acordo com o plano de Deus para a vida deles. E é por isso que lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, lá no começo do Evangelho de Mateus, quando vai falando sobre a chegada do Salvador, o evangelista registra o povo que vivia em trevas. Ele andava em trevas, ele viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. E é por isso que o Senhor Jesus, nos seus 7 eu sou, ali no Evangelho de João, ele se apresenta como eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que ilumina e que dá direção e que dá segurança para cada um de nós.
E o apóstolo Paulo está dizendo: não vivam mais como gentios, que têm o seu pensamento, o seu entendimento obscurecido. Eles não tomam decisões baseadas naquilo que Deus orienta. E para nós precisamos trazer esse ensinamento e perguntar: como eu tenho tomado as minhas decisões no meu dia a dia? Baseado em quê? Baseado em quais princípios as decisões da minha vida têm sido tomadas? Nos momentos de planejamento, quando eu vivo tempo de paz, quando eu vivo momentos na minha vida em que parece que as coisas estão dando certo, tudo está saindo conforme planejado, tem dinheiro no bolso, tem saúde na família, tem algum grau de paz nos relacionamentos e eu tomo decisões. Mas especialmente nos momentos de luta e de guerra, de sofrimento, nas minhas reações, como é que eu tenho expressado esses pensamentos, esse entendimento? Eu obscurecido? Nesses momentos eu tomo decisões que eu me entristeço logo e falo: poxa, por que eu fiz assim novamente? Por que eu perdi a paciência de novo? Por que eu me desesperei? E o chamado de Deus é: não vivam mais de acordo com o pensamento dos gentios que não conhecem a Deus, vivem na nulidade, na vaidade dos seus pensamentos, vivem obscurecidos, estão tateando. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando está lá em Atenas, que Deus criou os seres humanos, mas o pecado os afastou deles. Mas eles começaram a levantar ali imagens de escultura e adorar aquelas imagens ali em Atenas, e havia um poste ali escrito: ao Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo os anuncia: é esse Deus que vocês não conhecem, porque ainda tem o seu pensamento, o seu entendimento obscurecido, é esse que eu estou anunciando. E nós todos, com a graça de Deus, esses que estamos ouvindo nessa manhã, fomos alcançados pela graça, aleluia! Mas a nossa tendência natural, a nossa essência humana, é nos afastarmos e nos esquecermos disso. E enquanto estivermos nesse caminho entre os já salvos, mas ainda não glorificados, lutaremos dia após dia com essas tendências que obscurecem a nossa mente. Aos gentios, o apóstolo Paulo segue dizendo que eles estão separados da vida que Deus concede. A expressão do grego, a língua que foi escrito é zoe. Não se trata da vida biológica, mas a vida espiritual, a vida que Deus dá. A vida que vem do trono de Deus e que faz aqueles que estavam antes mortos espiritualmente ter os seus olhos abertos. Ele diz: não vivam mais como eles. O objetivo do apóstolo Paulo não é falar mal dos gentios e dizer que nós somos melhores e que eles são piores, de forma alguma. Mas dizer, a gente vivia assim outro dia. Eu, o próprio apóstolo Paulo, eu era perseguidor, respirava ameaças contra os crentes. E eu preciso da graça de Deus para que eu fique firme, porque os gentios é que vivem assim, separados dessa vida. E aí ele volta a falar sobre a ideia do assunto do pensamento, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O coração deles estava endurecido. E a exortação da palavra de Deus é: você que já foi salvo, você que conhece a palavra de Deus, tem alguma área do seu coração, alguma parte da sua vida que você ainda percebe dureza? Que passa dia após dia, semana após semana, mês e anos após anos, e parece que não muda. E as pessoas antes parece que exortavam você e falavam: olha, está errado isso, precisa mudar. Está errado isso, precisa mudar. Precisa você tomar uma atitude. Precisa abandonar esse pecado. Não pode mais continuar assim nessa insensibilidade, nessa dureza de coração. E no começo você reconhece, mas parece que as pessoas vão meio que desistindo de: é assim mesmo, não vai mudar não. Mas com temor e tremor diante de Deus eu quero dizer: vai mudar sim. Porque é o Espírito Santo que atua nas nossas vidas e quebranta os nossos corações. E Ele que começou a boa obra há de concluir.
E se de alguma forma o Espírito Santo tem trazido ao seu coração, à sua mente, pecados, coisas que a gente tem feito e que desagradam a Deus, é tempo de nos rendermos e confessarmos. Se de alguma forma já falaram para você a respeito do seu jeito, você fala, não, mas não é pecado não, é só o meu jeito. Mas que traz escândalo, traz desconforto, traz tristeza para aqueles que estão ao seu redor. Talvez seja o tempo também de você falar, Deus, amolece o meu coração. Espírito Santo de Deus, que eu tenha essa consciência logo, que não precise ser pela dor, que não precise ser pelo sofrimento, Deus, mas que isso possa mudar por causa da obra do Senhor. Lembrem, isso daqui é uma declaração de amor e não de condenação para a gente. É um Deus que se importa com seu filho, que disciplina aquele filho que ama, pois qual é o pai ou a mãe que vê o seu filho fazendo alguma coisa errada e fala, o problema é dele, ele que se machuque, que se vire e possa aprender pela dor. E a palavra de Deus está dizendo, não vivam mais como gentios. Eles estão separados da vida de Deus, vocês já têm a vida de Deus, desfrutem disso, rendam-se, fala, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos da justiça. A palavra de Deus segue dizendo, em primeiro lugar, não vivam de acordo com os pensamentos. Em segundo lugar, ele diz, não vivam segundo os sentimentos e as atitudes dos que estão separados de Deus. Versículo número 19 diz assim, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. O resultado dos pensamentos dos que não conhecem a Deus, ou das nossas vidas, quando vivemos como se não o conhecêssemos, como se a vida dele não estivesse em nós, é insensibilidade espiritual. O crente que tem caminhado com o Senhor, quando ele peca, ele está sensível espiritualmente. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O crente, quando ele peca, ele se incomoda com o pecado. Ele não diz, está tudo bem, eu vou continuar pecando assim mesmo, não. Ele se incomoda. Mas muitas vezes a gente insiste e peca de novo e se incomoda, mas um pouco menos, e um pouco menos. E assim a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual, mas a palavra de Deus diz que a tristeza que Deus traz pelo pecado não é a tristeza para que a gente morra, mas é para que a gente se arrependa. A palavra arrepender, é fácil da gente entender o significado dela, significa o radical na língua portuguesa que diz não, é um prefixo de negação, é de repetição e pender é de cair, significa não cair de novo. O crente, quando peca, quando desobedece a Deus, ele sente aquela tristeza que leva ao arrependimento e se prostrar nos pés daquele Deus misericordioso e gracioso que fala, meu filho, minha filha, há esperança, há uma nova chance, nós podemos continuar caminhando, eu não desisti de você, meu amor não diminuiu por causa de você. Mas eles se tornaram, diz a palavra de Deus, insensíveis. Não há mais vergonha, não há mais dor, não há mais constrangimento diante do pecado, porque se tornaram insensíveis. Afinal, é assim que são os mortos. Afinal, um cadáver, ele não tem sensibilidade nenhuma. Você pode mexer nele, virar para um lado, para o outro, espetar, cortar, furar. Ele não sente nada. A insensibilidade espiritual é o que o apóstolo Paulo nos alerta. Adiante de Deus, falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Sonda, Espírito Santo. Não quero mais continuar vivendo assim. E ele traz aqui, conectado à insensibilidade, um assunto tão importante para a gente. Ele diz, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Esse é mais um dos termos desse texto, que as traduções elas variam muito, mas ajudam a gente não a se confundir, mas compreender de um sentido mais profundo. Primeiro, eles se entregaram.
Eles que estavam anestesiados, não tinham mais sensibilidade, eles se entregaram. E a palavra entregar pode ser traduzida como eles se traíram também, eles fizeram mal contra eles mesmos. Eles se entregaram à libertinagem. E as expressões são a depravação, a dissolução, aos vícios, a sensualidade, a lascívia. E ele diz, de forma desenfreada, sem freio, sem limite, cometer todo tipo de impureza. Nós estamos falando aqui de imoralidade da ordem sexual. É o que ele vai falar ali de forma mais detalhada logo à frente, ali no capítulo 4. Perdão, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Ele diz, olha, por causa do coração insensível, eles se entregaram à imoralidade sexual. E meus irmãos, esse é um assunto que muitas vezes, quando falado na igreja, é um assunto em que quem fala sobre ele, muitas vezes é acusado de moralismo. Pastor, o senhor está sendo moralista. E o que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, tenham isso em mente, isso é uma declaração de amor de Deus para a gente. Não é um livro de regras para dizer façam assim ou não façam, mas é dizer, olha, não sejam mais dessa maneira, não se entreguem à libertinagem, à depravação sexual, porque os gentios é que vivem assim, de forma desenfreada, sem freio, sem limite, achando que não existem regras, achando que qualquer coisa vale. E Deus tem uma sexualidade para o seu povo de acordo com a palavra dele. Uma orientação que ele nos diz, olha, a sexualidade não é uma maldição, é uma bênção criada por Deus para a gente viver de acordo com a vontade dele, com os parâmetros dele, que não vão prender e não vão tolir a gente, antes pelo contrário, vão nos dar a oportunidade, a bênção de experimentar isso na sua plenitude, de experimentar aquilo que Deus planejou para a gente. Uma sexualidade de acordo com a vontade de Deus. Uma sexualidade que, de acordo com o que Deus nos ensina, nos mostra que a relação sexual é feita para o casamento, para quem tem aliança, para quem tem compromisso um com o outro. É o que a palavra de Deus nos ensina. O que o povo de Éfeso ouvia era o mesmo que nós ouvimos hoje. As ideias, os conceitos, as relativizações não, mas não é bem assim. É assim. É isso que Deus traz para a gente, é o plano dele para a gente. E meus irmãos, temor e tremor diante de Deus ao falar essas palavras. Porque nenhum de nós, nem eu, pode dizer, eu vou atirar a primeira pedra. Porque isso é um ponto importante da nossa vida, do nosso coração. Isso faz parte das nossas pulsões, das nossas afeições, daquilo que é forte dentro da gente, aquilo que Deus colocou para a glória dele. E nós precisamos nos render diante de Deus e falar, Deus, eu não quero viver longe daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Deus, se eu pequei, se eu tenho pecado, Deus, eu sei que o Senhor me ama e me dá graça. Mas eu não quero mais viver de acordo com esses sentimentos insensíveis, achando que Deus, eu vivo do jeito que eu quero, eu tomo as decisões do jeito que eu quero. E a esperança para a gente. Ezequiel capítulo 36, o profeta diz lá atrás no Antigo Testamento, as minhas leis e os meus estatutos eu vou dar para eles, mas o coração deles é duro, a mente é obscurecida. Eles vão achar várias maneiras de tentar dar um jeito e justificar. Eles são, em muitos aspectos, com muita inteligência e capacidade de articulação, mas Ezequiel diz, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Não vai ser pela proibição, não vai ser porque eu estou te tolindo, porque você está proibido, não. É porque tal vai ser o amor que nós temos pelas coisas de Deus. Fala, Senhor, quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E ele diz, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o que a palavra de Deus diz para a gente, olha, Ele está fazendo isso nas nossas vidas. Ele está realizando isso. E Deus, nos ajuda a sermos sinceros diante do Senhor e falar, Deus, se há pecado em minha vida, incomoda o meu coração, me dá um coração de carne.
Não deixe eu continuar vivendo da mesma maneira. Não me deixe continuar vivendo conforme diz Romanos 12. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Porque começa aqui no nosso coração, e não na proibição, não no que o pastor mandou ou que a igreja prescreveu, mas no teu relacionamento com Deus. Que a gente não viva segundo a sensibilidade, segundo os sentimentos e as atitudes dos que estão separados da vida de Deus. Que o Senhor nos dê graça para que a gente avance com temor e tremor nos assuntos, especialmente no que dizem a nossa sexualidade. Um dos lugares com maior índice de AIDS aqui da nossa cidade, está bem perto aqui da gente, Rio das Pedras. E se a gente conversar com os moradores de lá, a gente vai ouvir como a prostituição e a sexualidade desenfreada é um problema grave e sério. Muitos relatos. Crianças, adolescentes. Isso, gente, não é um assunto periférico da nossa vida. Esse é um assunto que mexe com a gente, que leva às nossas tomadas de decisão. E não se enganem. Não, o problema é meu, o pecado é meu. Não, você faz parte de um corpo. E é por isso que Paulo apresenta isso para a gente antes. Preserve a unidade do corpo. E a gente cuidar da nossa própria vida, e a gente confessar diante de Deus os nossos pecados, significa dizer: Deus, tem misericórdia. Eu não quero fazer o corpo adoecer. Tem misericórdia da minha vida. Ajuda-me a caminhar de acordo com a vontade e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Alguns autores atuais têm falado muito sobre sexo, dinheiro e poder. Alguns autores, pastores presbiterianos, John Piper, Richard Foster, o Tim Keller, o Paul Tripp, mesmo autor do livro que a gente está escrevendo, e todos eles têm se debruçado nesse assunto, porque tem sido um grande desafio para a nossa igreja. E pesquisando sobre o tema, não é só gente crente que tem falado sobre como isso é desafiador para a vida humana. Revista super interessante publicou uma matéria chamada, com o mesmo título do livro do John Piper, Sexo, Poder e Dinheiro. E a manchete, o subtítulo diz: quando grana, mulher e autoridades entram em campo, as regras do jogo deixam de existir. Meus irmãos, temor e tremor, nós temos a nossa regra. A lei de Deus, a graça, o amor e a bênção de Deus registrada para a gente viver de acordo com a vontade dEle. As regras não deixam de existir só porque os meus impulsos, eles parecem fortes. E Deus nos dá graça. Ele diz como fazer. Se na primeira parte, dos versículos 17 até o versículo 18 diz: não vivam mais, não se tornem insensíveis. A partir do versículo 20, nós vamos ver a orientação de Paulo nesse quiasma, nessa estrutura de linguagem que ele apresenta um assunto, coloca um assunto no meio e depois ele fecha com um assunto, muitas vezes em contraste, para dar peso naquilo que ele está falando. E ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ele começa dizendo: não façam. Ele fala das consequências de viver uma vida de acordo com o pensamento e a mente dos que não têm a vida de Deus. E ele passa a dizer: será que vocês realmente ouviram? Ele começa com a ênfase: eu digo e testifico diante de Deus. E ele conclui essa porção dizendo:
numa palavra novamente de ênfase, se de fato, se é verdade que vocês ouviram falar dele, vocês escutaram, mas não apenas escutaram, mas vocês foram instruídos, se isso caiu no coração de vocês, se tem feito diferença e mudança, segundo a verdade em Jesus. Isso é sério mesmo para vocês? Isso daqui realmente faz sentido para vocês? Isso daqui transforma a vida de vocês e produz mudança na vida de vocês? Ou será que eu penso as partes que me interessam e as partes que não me interessam eu deixo para lá? E meus irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Temos visto igrejas fechando, gente se perdendo porque tem considerado só algumas partes da Bíblia e numa visão liberal teológica fala assim, a Bíblia nem sequer é a palavra de Deus. Ela contém algumas partes que eu escolho baseado nos meus critérios, mas não está diante de mim a palavra de Deus. Infelizmente, há pastores pregando assim e há igrejas em decadência por conta disso. E o apóstolo Paulo fala, será que vocês de fato ouviram a respeito disso? Será que vocês foram de verdade instruídos? Será que vocês têm levado a sério isso que eu tenho falado para vocês? E aí ele segue então dizendo, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Vocês já foram ensinados, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. As coisas que vocês faziam antes de conhecer a Cristo, a ideia de deixar de lado é despojar, abandonar. A imagem é de alguém andando numa estrada e carregando um peso, e sabendo que esse peso está atrapalhando a caminhada dele, e colocando esse peso do lado, e seguindo e deixando esse peso para trás, e não negociando, e não olhando para trás, dizendo, será que vale a pena eu voltar para isso? Será que eu precisava realmente ter deixado isso? E a palavra de Deus está dizendo, deixem essa velha natureza de lado. Eu tenho acompanhado, enquanto tenho preparado as pregações do livro de Efésios, comentário, um teólogo chamado Martin Lloyd Jones, os irmãos da Igreja da Barra já ouviram centenas de vezes esse nome. E ele tem 8 livros que falam, que comentam a carta de Paulo aos Efésios. E depois de 5 livros comentando, depois de 5 livros trazendo clareza, percepções, prismas que eu não tinha percebido, finalmente no 5º livro, no capítulo 11, ele coloca o título do capítulo, quando não orar, mas agir. Eu confesso que eu fiquei assim, então a gente não precisa orar mais, e eu fui ler o capítulo, e sim, a gente precisa continuar orando, mas o que ele está dizendo tem coisa que a gente não precisa continuar orando para saber se é da vontade de Deus, a gente tem que fazer, obedecer, pedir graça de Deus, falar, Deus, me ajuda a largar, o Senhor já me tirou da lama do pecado, me ajuda agora a tirar a lama do pecado de mim, a continuar caminhando na orientação que o Senhor tem para a minha vida. Como viveremos? Nos despojando da velha natureza e nos revestindo da nova natureza pela renovação da mente. Essa é a orientação da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus move o nosso coração, tira o entendimento obscurecido, nos ajuda a gente a entender a orientação dele. Isso não significa dizer que vai ser fácil, que vai ser moleza, que vai ser natural deixar o pecado, mas é necessário confessar, se quebrantar e falar, Deus, tem misericórdia. E ele fala, não apenas deixem, mas não apenas tirem a velha roupa, mas se revistam. Colossenses capítulo 3, versículo 9, falando sobre mentira, que é o texto que vamos falar com a graça de Deus na semana que vem, quando o apóstolo Paulo falou sobre mentira, ele diz, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou, que a palavra de Deus está dizendo, olha, deixa para trás a velha natureza. Não ache que você vai, eu estou sentindo no coração que eu preciso deixar, eu estou sentindo no coração, não, aquilo que você já sabe, que já está no seu intelecto, no seu entendimento, deixa, larga.
Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que as duas naturezas não ficam lutando dentro da gente. Mas o Senhor está falando, eu vou dar graça. Será que vocês não entenderam? Que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente é por causa da graça dEle. E se Ele tem trazido peso ao nosso coração, arrependimento, não é para a morte, mas é para a vida, para que nos revistamos da nova natureza, como Ele diz. E se deixem renovar no entendimento de vocês. Aqui a ideia do verbo é um verbo no modo passivo. Deixem-se renovar. A gente se deixa renovar quando a gente se rende. É como aquela pessoa que está se afogando ali na beira da praia e ela está tentando se salvar, mas ela está se afogando e ela não tem mais forças e de repente o salva-vidas vai nadando e chega até perto dela e em vez dela deixar ser salva, ela continua lutando. E muitas vezes o que o salva-vidas precisa fazer é nocautear aquela pessoa para que ela fique ali abobalhada e ele possa conduzir ele para fora. Teria sido muito mais fácil se ela tivesse se rendido e falar, não, eu vou me largar e eu vou confiar que você vai me conduzir até o lugar seguro. Essa é a ideia dessa expressão, deixem-se renovar. Que é a mesma expressão lá de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas deixem que o Espírito de Deus transforme a mente de vocês. Permitam-se. A palavra de Deus está dizendo, olha, confesse, fala, Deus, eu estou entendendo mais ou menos, mas tem alguma luz brilhando por aqui. Eu não quero mais continuar lutando. Renova minha mente, confirma se o que eu estou entendendo é isso mesmo, e me ajuda a continuar caminhando, orientado, revestido pela nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Me ajuda a andar nessa retidão que o Senhor me dá. O apóstolo Paulo falou sobre a imoralidade sexual, ele vai falar novamente, e essa talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem. Para adolescentes, para jovens, para adultos. E eu quero contar um testemunho meu. Quando eu era adolescente, eu também tinha desafios na área da sexualidade. Fui convertido com 16 anos, e os hormônios estão explodindo nessa época. E eu me lembro no acampamento de adolescentes que eu fui, eu tinha aquela luta, eu falava assim, Deus, se eu entregar a minha vida para o Senhor, Deus, eu sei que eu só vou poder ter relação sexual depois que eu casar. Eu tinha aquela luta, mas o amor de Deus de tal forma invadiu o meu coração, que eu falei, Deus, tá bom, eu não sei como é que eu vou dar conta disso não, mas o Senhor me dá graça. E aí naquele dia eu fiz uma oração e Deus continuou conduzindo a minha vida e foi tão bom. Mas as lutas vêm. E olha que naquela época a nossa internet era de escada, era muito mais difícil as ofertas que nós temos hoje em dia do que naquela época. Mas também havia lutas. E eu me lembro que havia luta na minha vida na área da pornografia. Eu falava, Deus, eu desagrado o Senhor com isso. Traz sofrimento para mim, traz vergonha para a minha vida. Me ajuda. E eu descobri que naquela época, nos primórdios da internet, tinha um programa chamado NetFilter. E era possível instalar no computador aquele programa e precisava colocar uma senha. Falei, Senhor, mas eu me conheço. Se eu colocar a senha, eu mesmo vou me burlar. Eu sei disso, Deus. Eu sou sem vergonha. Me ajuda. E eu me lembro que tinha um irmão na época, irmão crente, caminhava junto comigo. Falei, eu queria pedir uma coisa para você. Coloca a senha para mim e não me conta. E se eu pegar você e eu bater em você e eu fizer de tudo para você me contar, não me conta. Me ajuda. Eu sei que aquilo foi tão importante para mim. Porque a graça de Deus me alcançou e falou, meu filho, eu sei que você não dá conta sozinho, mas você tem uma igreja, você tem um corpo. A unidade é para isso. E Deus tem me dado graça nessa área, eu louvo o nome dEle, porque eu sei que isso é uma luta de todos nós. E a gente não acha que a gente vai ficar velhinho e que isso nunca vai mais perturbar a gente. Não, a gente precisa dia após dia pedir, Deus, tem misericórdia, eu preciso me despir dessa velha natureza. Eu preciso que o Senhor renove a minha mente. Eu preciso que o Senhor me revista da nova natureza criada pelo Senhor.
Eu preciso que o velho homem a cada dia seja mortificado. Deus, me ajuda. E a graça de Deus para as nossas vidas. A graça de Deus para que a gente olhe para essa palavra e não saia daqui dizendo, pastor é um moralista, um legalista. Ele quer colocar regras na nossa cabeça. Meus irmãos, com temor e tremor. Marcelo sabe, como essa semana foi difícil, eu falei, Célio, eu vou ter que pregar isso. Mas isso é o amor de Deus para a gente. Não é para nos prender, é para nos libertar. É para que a gente experimente o melhor dele para as nossas vidas. E se de alguma forma chegou no teu coração, como um grupo de regras, se eu me expressei mal, tem misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo aplique em nossas vidas, em nossos corações, essa palavra, para a glória dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e orar ao Senhor. Quero que você faça a sua oração pessoal. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor se revelou para nós. O Senhor nos deu a Tua palavra, a Tua lei, que é a Tua graça e o Teu amor, registrados na história e nos tempos, que chegou aos Efésios e chegou à Igreja Presbiteriana da Barra nessa manhã, para as nossas vidas. O Senhor tem preservado a Tua revelação escrita. E nessa manhã nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, para que a gente compreenda com a nossa mente e o nosso coração que não foi pregado aqui um livro de regras, uma lista de pode ou não pode, mas a expressão de um pai que diz, filhos, eu tenho um plano e uma forma da gente viver. Senhor, eu te peço que o Senhor quebrante os nossos corações, que se temos ainda o coração endurecido em alguma área, seja da sexualidade, seja do orgulho, seja da preguiça, da procrastinação, seja, Senhor, de nos acharmos melhor que os outros, seja da falta de perdão, seja de uma baixa autoestima diante do Senhor, que já nos disse que somos tão valiosos e preciosos ao Senhor, e qualquer outra área em que nosso coração esteja endurecido, que a nossa mente ainda está obscurecida, Deus, quebranta-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a nos despojar, ao deixar pelo caminho a velha natureza, e a seguir na orientação do Senhor para a gente. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar desse amor, a tomar as atitudes que precisam ser tomadas de ordem prática, a contar com a nossa liderança, com o nosso irmão, a ter estratégia, Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos graça. Nós nos esforçamos, mas sabemos que o que conquistamos é por causa da graça do Senhor, a glória é Tua. Dá-nos estratégias que venham do alto, força que venha do alto, e assim daremos ao Senhor a glória. Cuida de nós, nos ajuda, nos fortalece. Nós oramos assim, com gratidão, temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.